tema da palavra é: Deus abre portas que ninguém pode fechar. Fale comigo: Deus abre portas que ninguém pode fechar. Nós estamos no final do ano e essa palavra é muito forte para profetizarmos já para o próximo ano. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Vamos ver o último livro da Bíblia, né? Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E o versículo 8: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Irmãos, quantos de nós, quantos dos irmãos que estão aqui, quantos daqueles que estão assistindo esse culto online, que às vezes pensam que todas as portas estão fechadas para você? Porque isso não deu certo, aquilo não deu certo, eu só tenho portas fechadas. Mas eu vou profetizar que Jesus é aquele, quando Ele abre uma porta na sua vida, ninguém mais poderá fechar. As portas que são abertas pelo homem, as portas que são abertas pelo ser humano, elas podem se fechar. As portas que o inimigo abre, elas podem se fechar. Mas a palavra, a mensagem hoje diz que as portas que Jesus abre na sua vida, ninguém pode fechar. Fale comigo: as portas que Jesus abre, faça assim, na minha vida. Agora faça assim: ninguém, faça assim, pode fechar. Amém? Olha que palavra forte, irmãos. Mas essa palavra também diz que os filhos de Deus estão incluídos em 3 pontos aqui desta palavra. A palavra diz assim: tiveste pouca força. Fale comigo: pouca força. Quantas vezes o cristão, o filho de Deus, sente que está enfraquecido, né? Que tem pouca força? Quantas vezes você sente que está desanimado, sente que está triste, sente que suas forças se esgotaram, você já gastou toda a sua energia? E eu falo, não é energia só física, mas energia emocional. Você é uma pessoa lutadora, corajosa, que vai, que nem diz, vai para cima, né? Para resolver, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para resolver as coisas, para estudar, fazer faculdade. Você é uma pessoa batalhadora. Mas não tem aquele momento que vem um desânimo, que às vezes não deu muito certo? Não tem aquele momento que você sente um pouco fraco? Tem ou não tem? Todo mundo tem, né? Eu me incluo junto, todos nós temos às vezes aquele momento. Por isso que essa mensagem fala: tiveste pouca força. Mas depois vem a segunda palavra, que diz assim: guardou a palavra. Fale comigo: guardou a palavra. Quer dizer, tiveste pouca força, aquela igreja, mas guardou o quê? A palavra. Então, irmãos, aí está a chave, aí está o segredo da vitória, aí está o segredo, a chave para Deus agir, para Deus abrir portas. Você está perguntando hoje: ô bispo, o que eu tenho que fazer para Deus abrir as portas na minha vida? O que eu tenho que fazer para Jesus abrir as portas na minha vida? Guardar a palavra. Fale comigo: guardar a palavra. Na hora daquele desânimo, daquela tristeza, você vai lá na palavra, e a palavra diz, tudo posso aquele que me fortalece. A palavra diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que mais que diz a palavra? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem
os irmãos pregam junto comigo, né? Vai dando glória, vai falando a mensagem aí, vai pregando junto com o bispo, amém? Então naquela hora do choro, da tristeza, do desânimo, sente um pouco fraco, você vai falar essa palavra. Eu olho para os montes, eu olho para os céus, e eu pergunto, de onde vem a solução? De onde vem a porta aberta? O Senhor é o meu socorro, o Senhor vem com a solução, o Senhor vem com a resposta nas mãos. Quando você faz as orações e pede a Deus, elas sobem lá no trono de Deus, as suas orações sobem no trono de Deus, e Deus ordena aos anjos que possam já descer com a resposta para você. Digam glória a Deus. Pode glorificar o nome do Senhor. Olha a nossa irmã Vanaide, né? Nosso irmão Renilson. Que coisa que aconteceu. Alguém fala, mas como eles são dizimistas, ofertantes, muitos anos na igreja, firmes na obra do Senhor, como é que pegou fogo na casa? Como é que queimou tudo? E tem gente que se revolta. Eu não vou mais nessa igreja porque aqueles irmãos estão lá e pegou fogo na casa deles. Irmãos, todos os cristãos, filhos de Deus, são sujeitos a problemas e lutas, amém? Outro lá bateu o carro, deu perda total, né? E é cristão, está firme na igreja, dizimista fiel. Mas o que diz a palavra sobre isso? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que eles amam a Deus. O que fala? Algumas coisas, só as coisas boas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Não. O que contribui? Todas. Fale comigo, todas. Todas incluem as coisas boas e as coisas ruins. Às vezes acontece uma coisa ruim, mas é para o bem. Mas como o pastor se pegou fogo em tudo, geladeira, fogão, né? Móveis, tudo incendiou, ficou cinza. Como é que isso vai ser para o bem? Eu até falei para a irmã assim, Deus está querendo te dar móveis novos. Fogão, geladeira nova. Quem crê nisso, diga amém. E tem gente que não precisa nem pegar fogo. Esses dias eu vi lá na internet, uma família resolveu, vamos vender tudo baratinho aí, né? Quase que doar, vender bem barato, vamos comprar novo, geladeira nova, fogão novo, sofá novo, sem pegar fogo em nada. A família decidiu vender, estava muito tempo na casa, comprar novo. Estão entendendo, irmãos? Amém? Se a pessoa levar as coisas ruins para o mal, ela vai reclamar de Deus, vai achar que Deus não está abençoando, mas se ela levar para o bem, ela vai ver que Deus está abençoando. Amém? Às vezes alguém ficou sem um carro, mas Deus deu um carro zero depois. Quantos casos aqui de irmãos que falam, bispo, vem ungir meu carro zero aqui. Oh, mas você não tinha aquele carro antigo? Eu tinha, mas Deus me deu um zero, um novinho. Amém? Estão entendendo? Então, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Digam glória a Deus. Mateus 16, 18 e 19... diz assim, tem a terceira palavra aqui antes, não negou o meu nome. Fale, não negou o nome de Jesus. Quer dizer, aquele cristão que não nega o nome do Senhor, não nega o nome de Jesus, ele tem portas abertas. Vamos lá ler então, Mateus 16, 18 e 19, diz assim a palavra. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, quando Jesus falou para Pedro, a palavra Pedro vem da palavra Petrus. Petrus quer dizer uma pedrinha pequena. Então, Pedro, não era ele que era a pedra principal. Pedro era uma pedrinha pequena, porque a palavra Pedro significa Petrus, pedrinha pequena. A igreja de Jesus não está edificada sobre Pedro, mas ela está edificada sobre a pedra que é a rocha, que é Jesus Cristo. Amém?
A pedra principal que a igreja de Jesus está edificada no mundo inteiro é sobre Jesus, não sobre Pedro. Então, tu és Pedro, Pedrinha, Petrus, mas Jesus é a pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus falou esta pedra, ele estava falando dele, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Amém? Irmãos, pode ser uma batalha do inferno, pode ser legiões de demônios, pode vir o Lúcifer, Satanás e legiões contra a tua vida, mas você faz parte da igreja de Jesus. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida, porque você é a igreja de Cristo. Fala, eu sou a igreja de Cristo. Se vocês olharem essas paredes aqui, esse teto, esse templo, essa aqui não é a igreja de Jesus. Por quê? Aqui só tem paredes e teto, aqui tem uma construção. E quando Jesus voltar, a Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Quando Jesus voltar. Então, a igreja de Jesus somos nós. Fala assim, nós somos a igreja de Cristo. E as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo, que é você, que sou eu. Fala assim, as portas do inferno não prevalecem. Fala assim, sobre nós, porque nós somos a igreja de Cristo. Aplaude e glorifique ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será ligado nos céus. Irmãos, quer dizer que tudo que você pedir, o Senhor vai ligar, tudo aquilo que for da vontade de Deus. Amém? Não é tudo não, tem coisas que a gente pede que não é da vontade de Deus. Ele não vai ligar aquilo que não é da vontade dele, mas ele vai... Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, aquilo que é da vontade de Deus, a vontade do Senhor na sua vida. E Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Às vezes tem certas bênçãos que você está pedindo, mas Deus sabe que aquilo não vai ser bom para você. E você fica perguntando, por que eu pedi, fui na igreja toda semana e pedi e não recebi, porque não era da vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas quando você recebe é porque era da vontade de Deus. Não deixe de pedir porque Deus não respondeu, não. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Por exemplo, quando eu tinha 17 anos, eu queria ser oficial do exército. Eu queria ser tenente, oficial, e ser capitão, major, fazer aquela carreira no exército. Era meu sonho quando eu era adolescente. Mas aí quando eu fiz o exame, a prova lá, para a Academia de Agulhas Negras, que é a escola preparatória de cadetes do exército, quando eu fiz aquele exame, é muito difícil. Aí eu vi lá que eu não passei, não fui aprovado. Aí eu fiquei triste, eu falei, nossa, Deus não respondeu, eu queria tanto, né, ser oficial do exército. Por que Deus disse não para mim? Por que eu não passei? Porque Deus ia me chamar para o ministério. Porque Deus ia abrir uma porta para eu fazer a faculdade de Direito e ser um advogado. E Deus abriu a porta, eu fiz... E tenho a minha carteira da OAB aqui em São Paulo. Fiz, glória a Deus. E Deus me chamou para o ministério. Então Deus disse não para a carreira militar, mas Deus disse sim para o ministério. Amém? Aí depois que eu fui entender por que eu não passei. Então tem coisas que não deu certo para você, porque Deus tem coisa melhor para você. Amém? Mas por quê? Aquele que faz a vontade de Deus, que está no caminho do Senhor, a pessoa que não é firme com Jesus, que está um pé na igreja, outro fora, que vem de vez em quando, não pode ser, diz nem quente nem frio, né? Às vezes é morno, a Bíblia fala, morno vomitar-te-ei da minha boca, não és quente nem frio, quer dizer, não é nem firme nem tal fora, é morno, fica lá, fica aqui, de vez em quando vem, não, tem que ser quente, tem que ser firme, tem que estar firme na casa do Senhor. Digam glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos adorar, vamos louvar o Senhor, mas eu vou chamar daqui a pouquinho as pessoas que precisam ser curadas,
pessoas que estão doentes. Jesus disse, ide curai os enfermos, amém? Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem vem na igreja não pode sair daqui doente, porque Jesus é o maior médico, Jesus cura. Tivemos muitos testemunhos de pessoas aqui que nem precisaram ir no médico, porque Jesus curou antes, amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Quem recebeu a palavra, diga glória a Deus. Tudo que você ligar aqui na terra, que for da vontade do Senhor, Ele vai responder, vai ligar nos céus, amém? Fale, eu tenho a chave do reino dos céus.